Olá jovens, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa semana nós estamos concluindo o conteúdo sobre o romantismo brasileiro. Por uma questão didática, o romantismo é estudado a partir dos seus dois principais gêneros, que é a poesia e a prosa de ficção. Nós já vimos a poesia romântica brasileira, que é estudada levando em consideração as três gerações do romantismo: a geração indianista ou nacionalista, que é a primeira geração; a segunda geração, a ultrarromântica, o mal do século; e a terceira geração, que é chamada de geração da poesia social, ou geração condoreira, ou hugoana, como alguns autores também gostam de falar. Em relação à prosa, o romantismo ele tem a mesma importância da poesia. Como o romantismo vem após a independência do Brasil, então existe a ideia de criar uma identidade literária nacional por meio da literatura, da ficção, da poesia. Aqui no Brasil, especificamente, no romantismo, primeiro veio a poesia e depois veio a prosa de ficção. Vamos então fazer uma resumida aqui, dar um resumo desses acontecimentos literários, vamos chamar assim. Bem, primeiro vamos pegar aqui a origem da palavra romantismo, A palavra romantismo, ela se origina na palavra romance, que designava, antigamente, aquelas pessoas que moravam em Roma, ou aquelas pessoas que falavam em língua romance. Já na Idade Média, cadê a minha plaquinha? Tá aqui. Já na Idade Média, a palavra romance vai designar aqui, os romances de cavalaria. Ela vai designar também os poemas narrativos, e um pouquinho depois, ali pelo século XVIII, ela vai designar a palavra romance as narrativas, de aventuras imaginárias ou fantasia. Tanto é que uma das principais obras da Idade Média, a história de Tristão e Isolda, ela é traduzida por alguns autores como romance. Aqui, o romance de Tristão. Aqui no Brasil, como em Portugal, eu acho que na Espanha também, essa narrativa de ficção, que é um pouco mais longa, conta a história geralmente de um herói ou de uma heroína, que nós chamamos com o nome de romance. Ela não é chamada em todo lugar como romance. Por exemplo, na literatura de língua inglesa, ela é chamada de novel, não confundir com a nossa novela. Agora, o que foi o romance, a prosa romântica no Brasil? Bem, como eu falei, a prosa romântica no Brasil, novo gênero literário aqui em terras brasileiras, prosa de ficção, uma narrativa, e que era divulgada por meio dos jornais. Era publicada geralmente semanalmente um capítulo de um romance. Aquele que é considerado o primeiro romance brasileiro é a Moreninha. Segue os modelos europeus, da narrativa romântica. E como eram publicados em jornais, eles ficaram também conhecidos como romances de folhetim. E havia uma espécie de modelo narrativo de como essas histórias deveriam se desenvolver. Lá no livro didático de vocês, na página de número 239, ele traz um exemplo dos elementos folhetinescos de A Moreninha. Eu vou ler aqui rapidamente para a gente relembrar. Elementos folhetinescos: um amor aparentemente impossível ou surpreendente é o tema central da história. Um fato do passado é o obstáculo a ser superado para que o casal possa se unir. Heroína bela, com personalidade atrevida, mas ao mesmo tempo pura. Aqui é uma característica das heroínas românticas: elas são idealizadas, da mesma forma que o herói, O herói determinado, que não desiste enquanto não conquista a sua amada. Um final feliz, celebrado com casamento. E os personagens coadjuvantes, costumam ser engraçados. Deixa eu ver o que mais que eu queria mostrar para vocês. Eu já mostrei essa parte aqui, já mostrei essa outra parte aqui. Deixa eu separar minha plaquinha. Sim, o romance no Brasil, ele seguia os modelos literários europeus, já que a nossa influência na prosa de ficção vem dos romances franceses, por exemplo, principalmente, e da cor local. A cor local aqui significa
principalmente a representação da natureza do Brasil nesses romances. Então, os modelos do romance europeu, mas a cor local igual ao nacionalismo na prosa de ficção romântica brasileira. Didaticamente, da mesma forma que na poesia, na prosa, a prosa de ficção ela é dividida, né, melhor dizendo, no romance indianista, em que o herói ou a heroína são indígenas, exemplo Iracema, Ubirajara, os romances históricos que narram, né, romanticamente por meio da verossimilhança, né, fatos históricos. E os romances, eu acho que aqui romances históricos As Minas de Prata, do José de Alencar, entraria nessa categoria. E é claro, os romances urbanos, que se passam geralmente não, se passam na capital do Império, que no século XIX é o Rio de Janeiro. Toda a história cuja narrativa se passa na capital do Império, Rio de Janeiro, é um romance urbano. Quando ela não se passa na capital do Império, ele é considerado um romance regionalista. Isto é, tudo que nós não considerarmos capital do Império, Rio de Janeiro, é o interior do Brasil. Então, romance regionalista. Esse é o exemplo de O Cabeleira. Eu acho que eu tenho aqui O Cabeleira. Ah, tá aqui. É o exemplo de O Cabeleira. É o exemplo de A Escrava Isaura, Inocência. Por último, eu queria falar um pouquinho mais sobre José de Alencar e sobre o Manuel Antônio de Almeida. Bem, o José de Alencar, os romances de José de Alencar têm aquele elemento da narrativa romântica, mas ao mesmo tempo há um tom realista que o aproxima né, da escola literária seguinte, que vai ser o realismo, que nós vamos ver com detalhes nas próximas aulas. E um outro autor que também é muito importante é o Manuel Antônio de Almeida, com Memórias de um Sargento de Milícias. Essa obra é importante, ela é interessante também porque, embora ela tenha sido produzida no romantismo, o centro da história não é uma história romântica, é uma história de amor entre o herói e a heroína. O personagem protagonista é um anti-herói, o Leonardo, e as camadas, os personagens, melhor dizendo, que são representados aqui, fazem parte da camada popular do Primeiro Império. A história se passa durante o Império de Dom João I, ali também na capital, né, que é o Rio de Janeiro. Então é um romance fora da curva. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para mostrar para vocês. Eu acho que era isso que eu queria falar. Então dê uma revisada no conteúdo que foi passado, dê uma estudada. Fiquem bem, fiquem com Deus e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais.